Olá, amigo concurseiro, eu sou a professora Germana Chaves, professora de Contabilidade Geral, Contabilidade Avançada, Auditoria e Análise das Demonstrações Contábeis. E a dica de hoje é sobre o método de equivalência patrimonial, o MEP, que está previsto no CPC de número 18, no Comitê de Pronunciamentos de número 18. Bem, o que é o MEP? O MEP é um critério de avaliação dos investimentos, das participações permanentes. Germana, e o que são essas participações permanentes? Bem, é quando uma empresa A, que nós vamos chamar de investidora, certo? Adquire ações de uma outra companhia, B, que nós vamos chamar de investida. Essas ações, elas são adquiridas com a intenção de ficar, de permanecer. Por isso que nós chamamos este investimento de investimento permanente. Ele vai estar classificado dentro da estrutura patrimonial no ativo não circulante investimento. Esse investimento, ele é avaliado pelo MEP, por quê? Porque o valor dessa participação societária em A, o valor desta participação societária em A, que é investidora, equivale ao PL da investida, equivale ao PL de B. Em que proporção? Na proporção da participação de A no capital social de B, certo? Então, vamos dar um exemplo com números. Vamos supor que a participação de A em B seja de 80%, ok? E que o valor do PL de B seja de 100 mil. Ora, se o valor da participação societária equivale ao PL na proporção da participação de A no capital social de B, nós podemos concluir que o valor da participação societária será de quanto? 80 mil. 80% de 100 mil. Veja que o valor da participação societária equivale ao PL da investida. Daí ser chamado de método da equivalência patrimonial. Ora, se o valor da participação societária equivale ao PL, tudo que acontecer com o PL dessa investida terá um reflexo aonde? Na investidora. Se o PL aumentar, a participação societária aumenta. Se o PL diminuir, a participação societária diminui. Essa é a essência do MEP, certo? Aí você iria perguntar o seguinte, Germana, e quais são os investimentos avaliados pelo MEP? Para sabermos quais são os investimentos avaliados pelo MEP, nós precisamos vir para 3 conceitos importantíssimos. O conceito de coligada, o conceito de influência significativa e o conceito de controlada. E esses conceitos nós vamos buscar no CPC 18 e no artigo 248 da Lei 6.404. Então, vem para cá. O que é uma coligada? Segundo o CPC 18, a coligada é a entidade sobre o qual o investidor tem a influência significativa. Germana quer dizer que para o investimento hoje ser classificado como uma coligada, ele deve sofrer influência significativa da investidora? Sim. Germana, e o que seria essa influência significativa? Bem, a influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Então, nós dizemos que uma investidora, ela influencia significativamente a sua investida quando ela tem o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais dessa investida,
mas não tem controle sobre ela, certo? A ideia é a seguinte, ela influencia, mas não manda. A Lei 6.404 diz que essa influência, ela é presumida quando a participação da investidora na investida for maior ou igual a 20% do capital votante dessa investida. Então, essa influência significativa, ou ela pode se dar por meio da administração, certo? Quando ela participa dessas decisões de políticas financeiras operacionais da investida, ou essa influência será presumida quando a participação da investidora na investida for maior ou igual a 20% do capital votante. Lembrando aqui que o capital votante é formado pelas ações ordinárias, são ações que dão direito a voto. Germane, o que seria uma controlada? Bem, segundo o artigo 243 da Lei 6.404, controlada é a sociedade na qual a controladora, direta ou indiretamente, ou seja, através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, há controle quando a investidora detém a maioria do capital votante dessa investida, certo? Há controle quando a investidora ela tem preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. E isso se dá quando a participação da investidora na investida ela é maior que 50% do capital votante. Ou seja, a investidora detém a maioria das ações ordinárias dessa investida, certo? Lembrando que esse controle, ele tanto pode se dar de forma direta, como ele pode se dar de forma indireta. Por exemplo, vamos supor que a investidora A participe com 80% do capital votante de B, certo? A controla B de forma direta. Aqui nós temos uma situação de controle direto, porque a investidora detém mais de 50% do capital votante da investida. Vamos considerar que a investida B participe com 60% do capital votante de C, certo? Se B detém mais que 50% do capital votante de C, nós dizemos que há controle e esse controle também é um controle direto. Ora, se A controla B e B controla C, nós podemos concluir que A indiretamente tem controle sobre C. Então, a relação entre A e C é de um controle indireto. É por isso que no conceito da lei, ele diz que é a sociedade no qual a controladora, direta ou através de outras controladas, certo? Porque esse controle ele pode se dar de forma direta ou indireta. E por que esses conceitos são importantes? Porque serão avaliados pelo MEP todo investimento em coligada, todo investimento em controlada e todo investimento sob controle comum. Esses investimentos, eles serão avaliados pelo MEP. É o que determina o CPC 18. O CPC 18 diz o seguinte: a entidade com controle individual ou conjunto ou com influência significativa sobre a investida deve contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patrimonial. Portanto, será avaliado pelo MEP
todo investimento em coligada, todo investimento em controlada e todo investimento sob controle conjunto, ok? Germana, e quais são os momentos em que nós vamos aplicar essa regra do MEP? Bem, o MEP, ele é aplicado basicamente em 2 momentos. Primeiro, é no momento da aquisição do investimento. Por que nós temos que aplicar a regra no MEP na aquisição do investimento? Para identificar se esse investimento ele foi adquirido com ágio ou deságio, certo? Então, o primeiro momento onde nós aplicamos a regrinha do MEP. O segundo momento em que nós aplicamos a regrinha do MEP é no encerramento do exercício, certo? Bem, então vamos aqui para o CPC 18 e depois eu vou montar um esqueminha ou apresentar para vocês um esqueminha aqui na lousa. O CPC 18 ele diz o seguinte: pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em coligada, em empreendimento controlado em conjunto e em controlada deve ser inicialmente reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período gerados pela investida após a aquisição, certo? Bem, o primeiro momento em que aplicamos a regra do MEP é no momento da aquisição. Veja que no CPC ele diz que o investimento inicialmente será reconhecido pelo custo e posteriormente ele vai sofrer variações em consequência das variações do PL da investida. Nós aplicamos a regra no momento da aquisição para identificarmos se esse investimento ele foi adquirido com ágio ou deságio, certo? Então vamos para esse esqueminha aqui, ó. Bem, custo de aquisição. Nós vimos que inicialmente o investimento ele entra pelo custo de aquisição. Mas esse custo de aquisição, ele será desdobrado em 2 ou mais contas, certo? Numa conta que representa a participação societária e a outra que representa o ágio ou deságio. Germana, e quando é que eu adquiro o investimento com ágio? O ágio representa o valor que você pagou a mais pelo investimento, enquanto que o deságio representa o valor que você pagou a menos por esse investimento. Então, o custo de aquisição, inicialmente, ele será desdobrado em 2 contas, na participação societária e no ágio ou deságio. O valor dessa participação societária, ele vai ser obtido aplicando a regrinha do MEP. Ou seja, nós vamos encontrar o valor da participação societária aplicando o percentual de participação no capital social da investida sobre o PL dessa investida, certo? No nosso exemplo, o valor da participação societária foi de 80 mil. 80% de 100 mil, 80 mil. O ágio corresponde ao valor que você pagou a mais. Então, vamos supor que você pagou por esse investimento 90 mil. O valor da participação societária foi de 80 mil. Os 10 mil que você pagou a mais representam ágio. Vamos supor que você tivesse pago por esse investimento 50 mil. Ora, o valor da participação societária foi de 80. A diferença é deságio, certo? Então, nós vamos encontrar o valor da participação societária aplicando a regra do MEP. E qual é a regra do MEP? Percentual de participação no capital social total sobre o PL da investida. Ágio. Esse ágio,
ele pode ser desdobrado ainda em duas contas. Uma que representa a mais-valia e a outra que representa o goodwill. Então, esse ágio hoje, ele pode ser uma mais-valia ou um goodwill. E o que gera essa mais-valia? A diferença entre o valor contábil e o valor de mercado de alguns ativos da investida. E o que gera esse goodwill? A expectativa de rentabilidade futura, certo? E como é que nós calculamos essa mais-valia e goodwill? Bem, para encontrarmos a mais-valia, nós vamos pegar a participação societária pelo valor justo e diminuir da participação societária pelo valor contábil. Essa diferença nós chamamos de mais-valia. Goodwill é o valor pago pelo investimento menos a participação societária pelo valor justo. Essa diferença nós chamamos de goodwill. O deságio. O deságio, ele representa uma compra vantajosa. Esse deságio, ele é contabilizado diretamente no resultado como receita, ok? Então, veja só, a participação societária, a mais-valia e o goodwill serão classificados dentro do ativo não circulante no grupo investimento. Aqui nós estamos falando do balanço individual, certo? A participação societária, a mais-valia e o goodwill serão evidenciados no ativo não circulante investimento. O deságio, ele hoje é contabilizado diretamente no resultado como receita, certo? Outra observação importantíssima. Mais-valia e goodwill são considerados como ágio quando possuem valores positivos. Se esses valores forem negativos, ele representa um deságio e como deságio será contabilizado diretamente no resultado como receita. Esse é o primeiro momento que nós aplicamos a regra do MEP. O segundo momento é no encerramento do exercício social. O segundo momento em que nós aplicamos a regra do MEP é no encerramento do exercício. Nós vimos que o valor da participação societária equivale a esse PL. Essa participação societária, inicialmente, é reconhecida pelo custo, que poderá ser desdobrado em participação societária, ágio ou deságio, se houver, certo? Bem, posteriormente, as variações no PL dessa investida vão provocar alterações nessa participação societária. Por que o segundo momento em que aplicamos a regra é no encerramento do exercício? Gente, no encerramento do exercício, esse PL da investida, ele sofre uma variação, nem que seja somente pela entrada do lucro líquido do exercício ou do prejuízo do exercício que foi apurado pela DRE dessa investida, certo? Então, o segundo momento em que nós vamos aplicar essa regrinha é no encerramento do exercício. O CPC 18, ele diz o seguinte, ó, inicialmente o investimento será reconhecido pelo custo e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou prejuízos do período gerados pela investida. A participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. Essa é uma informação importantíssima. As distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. Em seguida, ele diz o seguinte: ajustes no valor contábil do investimento também são necessários pelo reconhecimento da participação proporcional do investidor nas variações de saldo dos componentes de outros resultados
abrangentes da investida, certo? Vamos para cá, ó. Inicialmente, nós reconhecemos a participação societária pelo custo, que pode ser desdobrado em 2 ou mais contas, certo? Participação societária, ágil ou deságil. Posteriormente, essa participação societária ela vai sofrer variações em consequência das variações no PL da investida. Portanto, se o PL aumenta, a participação societária aumenta. Se o PL diminui, a participação societária diminui. Vamos considerar que no final do exercício, a investida apurou um lucro líquido na DRE. Esse lucro líquido, ele sai da DRE e entra no PL. Quando o lucro líquido entra no PL, o que é que vai acontecer com o PL dessa investida? O PL vai aumentar. Se o PL aumenta, a participação societária também aumenta. Ora, se a participação societária aumentou, a investidora teve um ganho ou uma perda? Um ganho. Esse ganho, ele será contabilizado no resultado do investidor como receita de equivalência patrimonial. E aqui nós temos que entender que esse tratamento é um tratamento reflexo. Ora, o que provocou esse aumento da participação societária do investidor? O lucro líquido auferido pela investida. O lucro líquido auferido pela investida transitou pela DRE da investida? Transitou, pois esse ganho do investidor, ele também terá que transitar pela DRE do investidor. Por isso que ele será contabilizado como receita de equivalência patrimonial. Vamos considerar que ao invés de um lucro, essa investida ela tem apurado um prejuízo líquido no exercício. Ora, se ela apurou um prejuízo, o prejuízo sai da DRE e entra no PL, provocando uma redução desse PL. Se o PL diminuiu, a participação societária também diminui. Se o valor da participação societária diminuiu, a investidora vai ter um ganho ou uma perda? Uma perda. Ora, o que foi que provocou essa perda para a investidora? Um prejuízo obtido pela investida. O prejuízo transitou pela DRE da investida? Sim, pois essa perda deverá transitar pela DRE da investidora. É por isso que a contrapartida é chamada de despesa de equivalência patrimonial, ok? Bem, vamos considerar que uma parte do lucro da investida tenha sido utilizada para distribuir dividendos. Ora, quando a companhia distribui dividendos, o PL dela diminui. Se o PL dela diminui, o que é que vai acontecer com essa participação societária? A participação societária também diminui. E agora, a contrapartida para a investidora será o direito de receber esse dividendo. Quando essa investida distribui dividendo, ela reconhece a obrigação de pagar dividendo aos sócios. A investidora é uma dessas sócias. Então, se B, que é a investida, tem a obrigação de pagar, a investidora ela terá todo o direito de receber. É por isso que no registro, a contrapartida é a conta de dividendos a receber ou caixa. Essa é a informação importante que nós grifamos no CPC 18. No CPC 18 ele diz assim, ó, as distribuições recebidas da investida, que distribuições são essas? Os dividendos reduzem o valor contábil do investimento. O dividendo distribuído pela investida provocou uma redução no valor contábil do investimento. E a contrapartida para a investidora é reconhecer o direito de receber esse dividendo, certo? É por isso que no registro contábil nós vamos debitar dividendo a receber ou caixa, caso esse dividendo já tenha sido pago, em contrapartida da participação
societária. Bem, vamos considerar agora que o que provocou a variação do PL da investida foram outros resultados abrangentes. A investida reconheceu no período um ajuste de avaliação patrimonial credor. Esse ajuste de avaliação patrimonial credor provocou um aumento do PL. Ora, se o PL da investida aumenta, o que é que vai acontecer com a participação societária? A participação societária também aumenta. Se essa participação societária aumentou, a investidora teve um ganho ou uma perda? Um ganho. O que foi que provocou esse ganho para a investidora? Um ajuste diretamente no PL da investida. Pois bem, se esse ajuste foi contabilizado diretamente no PL da investida, esse ganho será registrado diretamente no PL do investidor. Esse é o tratamento reflexo do MEP. É por isso que, em contrapartida, nós vamos reconhecer outros resultados abrangentes diretamente no PL da investidora. Se, porventura, essa investida reconhecer um ajuste negativo, um ajuste de avaliação patrimonial negativo, esse ajuste negativo vai gerar uma redução do PL da investida. Se o PL diminui, a participação societária também diminui. Ora, se a participação societária diminui, a investidora reconhecerá uma perda. E essa perda vai ser contabilizada aonde? Lembra do tratamento reflexo. O ajuste, ele não foi contabilizado diretamente no PL da investida, pois essa perda deverá ser contabilizada diretamente no PL do investidor, como outros resultados abrangentes. Agora, negativo, porque representa uma perda. Certo? Então, gente, o MEP é muito fácil, muito fácil. As variações no PL da investida vão provocar variações na participação societária. Se o PL aumenta, participação aumenta. Se o PL diminui, participação diminui, certo? E a contrapartida, ela é sempre reflexa. O tratamento que foi dado na investida será dado na investidora, ok? Esses são os registros contábeis que correspondem a essa movimentação aqui, certo? Esses são os registros contábeis que evidenciam essa movimentação que nós montamos aqui no esqueminha, ok? Vou deixar vocês no registro enquanto nós vamos para uma questão. A Companhia Carioca adquiriu em 31 de dezembro 40% das ações da Companhia Copa por 4.500.000 à vista, o que lhe conferiu uma influência significativa na administração. Ora, se há influência significativa, esse investimento é investimento em coligada e, por isso, será avaliado pelo MEP. Na data da aquisição, o PL, o patrimônio líquido da Companhia Copa, era de 6 milhões. E o valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis era de 9 milhões, cuja diferença foi decorrente de um terreno que a companhia havia adquirido em 2010. Então, veja que a questão deu o valor do PL contábil de 6 milhões e deu como informação adicional o PL a valor justo de 9 milhões. O primeiro momento em que aplicamos a regra do MEP é na aquisição desse investimento. Nós vamos chamar de A, a companhia investidora, de B, a companhia investida. A adquiriu 40% das ações de B e pagou por esse investimento 4.500.000. O PL contábil de B, na data da aquisição, era de 6 milhões. E a questão deu como informação adicional um PL a valor justo de 9 milhões. Bem, o primeiro momento em que aplicamos a regra é na aquisição do investimento. Para encontrarmos o valor da participação societária, nós vamos aplicar sobre o PL da investida o percentual de participação no capital social. 40% de 6 milhões
2.400.000 é o valor da participação societária. Se ela pagou por esse investimento 4.500.000, significa dizer que esse investimento foi adquirido com ágio. Nós precisamos descobrir quanto desse ágio corresponde à mais-valia e quanto desse ágio corresponde ao goodwill. Para encontrarmos o valor da mais-valia, nós vamos pegar a participação societária pelo valor justo e deduzir da participação societária pelo valor contábil. Para encontrarmos a participação societária ao valor justo, basta aplicarmos o percentual de participação sobre o PL a valor justo. 40% de 9 milhões vai dar exatamente 3.600.000. A participação societária a valor contábil, nós já sabemos que é de 2.400.000. 3.600.000 menos 2.400.000, o valor da mais-valia é de 1.200.000. Então, nós vamos reconhecer a participação societária de 2.400.000 e uma mais-valia de 1.200.000. Para encontrarmos o goodwill, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Goodwill corresponde ao valor pago pelo investimento. A companhia pagou por esse investimento quanto? 4.500.000. Menos a participação societária a valor justo. Nós já sabemos que a participação societária a valor justo é de 3.600.000. Essa diferença de 900.000 corresponde ao valor do goodwill. Então, nós vamos reconhecer um goodwill de 900.000. No momento da aquisição, nós vamos registrar no ativo não circulante, no grupo investimento, ativo não circulante, investimento, a participação societária de 2.400.000, uma mais-valia de 1.200.000 e um goodwill de 900.000, ok? Vamos dar continuidade à questão. No período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho, a companhia reconheceu as seguintes mutações em seu PL: um lucro líquido de 400.000 e um ajuste de conversão de investida no exterior no valor de 100.000. Então, a investida reconheceu em seu PL um lucro líquido de 400.000. E reconheceu também um ajuste de avaliação patrimonial, credor, no valor de 100.000. É o segundo momento em que aplicamos a regrinha do MEP, no encerramento do exercício ou no encerramento de um determinado período, certo? Bem, se a investida apurou um lucro líquido do exercício. Se a investida apurou um lucro líquido, o que é que vai acontecer com o PL dessa investida? O PL vai aumentar. Se o PL da investida aumentou, o que é que vai acontecer com essa participação societária? Também aumenta. Enquanto 40% de 400.000. 40% de 400.000 vai dar exatamente 160.000. Se essa participação societária aumentou, a investidora teve um ganho ou uma perda? Um ganho. O que provocou esse ganho para a investidora? Um lucro auferido pela investida. Esse lucro transitou pela DRE da investida? Sim, pois esse ganho ele deverá transitar pela DRE do investidor. A contrapartida desse registro contábil será uma receita de equivalência patrimonial.
Então, nós vamos aumentar a participação societária e, em contrapartida, reconhecer uma receita de equivalência patrimonial. Bem, durante o período, a investida também reconheceu um ajuste de avaliação patrimonial credor de 100 mil. Ora, se o PL da investida aumenta, o que é que vai acontecer com essa participação societária? Também vai aumentar. Enquanto 40% de 100 mil, 40 mil. Essa participação societária vai aumentar em 40 mil. Se a participação societária aumentou em 40 mil, essa investidora ela vai reconhecer um ganho ou uma perda? Um ganho. O que provocou esse ganho para a investidora? Ajustes diretamente no PL da investida. Pois se o ganho foi contabilizado no PL da investida, o tratamento na investidora será reflexo, ou seja, este ganho será reconhecido diretamente no PL da investidora como outros resultados abrangentes. Então, nós vamos reconhecer o aumento da participação societária e, em contrapartida, outros resultados abrangentes diretamente no PL da investidora. De modo que no dia 30 de junho, no encerramento do período, nós vamos ter uma participação societária de quanto? Vou colocar aqui no cantinho, ó, 2.400.000 mais 160 mil mais 40 mil. Então, nós vamos ter uma participação societária de 2.600.000. Vamos continuar com uma mais-valia de 1.200.000 e um goodwill de 900 mil. Então, no final do período, ou seja, em 30 de junho, essa investidora, ela vai reconhecer no seu grupo investimento dentro do ativo não circulante uma participação societária de 2.600.000, uma mais-valia de 1.200.000 e um goodwill de 900 mil, ok? Vamos para o gabarito da questão. Ele diz, ó, com base nessas informações, os valores evidenciados no balanço patrimonial da Companhia Carioca em investimentos em coligadas em 31 de dezembro e 30 de junho foram, respectivamente, no Grupo Investimentos, em 31 de dezembro, que foi o momento da aquisição do investimento, nós reconhecemos uma participação societária de quanto? Uma participação societária, não, desculpa. Nós reconhecemos no Grupo Investimento uma participação societária de 2.400.000, mais uma mais-valia de 1.200.000, mais um goodwill de 900 mil, fechando 4.500.000. Já em 30 de junho, no fim do período, nós vamos registrar no ativo não circulante investimento uma participação societária de 2.600.000, mais uma mais-valia de 1.200.000, mais um goodwill de 900 mil, fechando o valor do investimento em 4.700.000. Resposta, portanto, item B, 4.500.000 e 4.700.000, ok? Essa foi a nossa dica de contabilidade sobre equivalência patrimonial. Até a próxima oportunidade.